Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 1, do versículo 40 ao versículo 45. Foi ter com ele um leproso, fazendo-lhe suas súplicas, e pondo-se de joelhos, disse-lhe: Se queres, podes limpar-me. Jesus, compadecido dele, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: Quero, seja limpo. Imediatamente desapareceu dele a lepra e ficou limpo. E logo o mandou retirar, dizendo-lhe com tom severo: Guarda-te o dizer a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela purificação o que Moisés ordenou, para lhe servir de testemunho. Ele, porém, retirando-se, começou a contar e publicar o sucedido, de sorte que Jesus já não podia entrar descobertamente numa cidade, mas ficava fora nos lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje a palavra traz para nós um homem leproso, um homem que diante do seu pecado, as lepras, era considerado uma condenação do pecado. Então era colocado à parte essas pessoas, retirado de perto dos humanos, né? Aonde que era excluído. Mas aqui, este homem, ele tem um proceder muito importante para a nossa vida. As lepras que nos coloca hoje a nossa vida são as lepras das enfermidades, aonde que o pecado nos faz ficarmos escravos de toda a situação, onde que nós sentimos medo, vergonha, se colocamos diante de uma situação de feridas, né, no corpo e na alma, e às vezes nós não queremos nem reconhecer que as nossas enfermidades foram culpas nossas, que as nossas enfermidades foram trazidas de nossa geração. Então, queridos irmãos, que nós possamos entender isso dentro do nosso coração, que nós precisamos nos reconhecer, nos conhecer como seres humanos, que temos as nossas imperfeições, que temos as nossas situações adquiridas com os nossos antepassados, adquiridos com o nosso presente, com as nossas decisões, com o nosso comer, falar, proceder. Nós judiamos de nós mesmos, se colocando prostrado como indigentes, né, diante do pecado. E nós não queremos ver a verdade. É um coração endurecido, como diz na primeira leitura de hoje, em Hebreus 3:7. É um coração que não reconhece a vontade de Deus. Sabe, irmãos, uma coisa importante, uma coisa muito importante, que Deus tem falado para nós. Quantos irmãos, quantas pessoas não conseguem, né, conviver com a verdade, com a graça, essa graça que vem para nós diante do proceder humano. A nossa humanidade se coloca às vezes como imperfeições. Quantas imperfeições nós temos e não queremos enxergar. Quando a verdade vem diante da palavra, vem diante do Evangelho, nós dentro da Igreja Católica, quantas vezes nós vamos à Santa Missa com o coração endurecido, com o meu pecado, e eu não quero sair dele. E essa dureza do coração, que não quer sair do pecado, como diz lá no livro de Apocalipse 3, né? Eis que estou à porta e bato, se você abrir, cearemos juntos. Quantas situações nós não permitimos, irmãos, para que nós possamos ser guiados diante de Deus, porque nós queremos ser soberbos, orgulhosos, donos de si, e não temos a humildade de ouvir um conselho. Eu já passei por isso. Hoje, meus 45 anos, hoje, eu entendo quantas vezes a minha mãe falou, meu pai falou, quantas vezes os conselhos bons, e eu não quis seguir esses conselhos bons. Aí agora, depois de tudo isso, se acontecer algo comigo, eu vou falar assim: por que Deus está me castigando? As lepras são para que a gente possa entender que nós não somos perfeitos, mas que nós adquirimos porque nós estamos conscientes que a nossa humanidade foi ferida com o pecado. Por isso, querido irmão, não queremos ser mais do que ninguém. Por isso não queremos colocar a nossa confiança lá no tal lugar. É em Deus.
Por isso que hoje a nossa pergunta do Lecto Divino é: como acontece a cura? Reconhecer-se e conhecê-lo. Conhecer a quem? Ao nosso Deus. Conhecer um Deus que tem a misericórdia. Diante que todos esses fariseus, esses doutores da lei excluíram esse homem diante da lei, ele vem diante do amor, diante de uma enfermidade, diante de um pecado, de uma lepra, diante desse mover neste homem. Esse homem chega e se coloca de joelho diante de Jesus e tem um significado. Vamos ler? Este leproso tem algo muito forte a nos ensinar. A sua oração nos dá 3 preciosas lições para a nossa oração. Em primeiro lugar, ele nos ensina que se deve reconhecer o poder de Jesus. Presta atenção. Na sua oração, você deve reconhecer que o Senhor pode tudo realizar. Absolutamente tudo. Então esse homem, ele sabia que Jesus curaria ele. Então quando você reconhece que Jesus é o centro da tua vida, nós acabamos de dizer que o café com Jesus, né? Elevar o nome do Senhor na sua vida, elevar o nome de Jesus no seu proceder, elevar o nome de Jesus diante da tua enfermidade. Isso é ter a fé e crer no que Deus quer. E de que forma? A segunda lição que o leproso nos dá é a submissão e paciência. Muitas vezes damos ordens a Deus para realizar nossos pedidos. A vontade divina é melhor para nós. A terceira lição é a humildade. O leproso suplica a cura de joelhos. Ele reconhece que nada pode e que é pequeno diante de Jesus. Então, querido irmão, reconhecer a grandeza de Deus e reconhecer que Ele tudo pode, que Ele pode curar, que Ele pode libertar, e nos reconhecer como esse homem pecador, se prostrar de joelho diante de Jesus, e ali você implorar diante da tua pequenez, diante da tua enfermidade, que Ele pode, segundo a carne, os desejos carnais. Aí você não é obediente a Deus, você vive lá pelos prazeres do pecado, o adultério, a embriaguez, a estupidez, o orgulho, o soberbo, e você não se aproxima de Deus como deve se aproximar. E você, diante da sua enfermidade, você fala: cura-me, Senhor, mas você não está nem aí para a verdadeira cura, que é curar a alma, se unir a Jesus, não se importando se você vai receber a cura naquele. Mas eu quero dizer para vocês, o meu desejo é me ajoelhar agora. Mas eu vou fazer esse esforço para que juntos, no momento de oração, a gente consiga fazer junto esse momento. Vamos lá? Vamos se ajoelhar diante de Deus. Vamos se ajoelhar diante do Senhor. Busque no teu coração a presença de Jesus. Busque no teu coração a presença do Senhor. Porque, Senhor, eu sei que todo joelho se dobrará diante de Ti, para pedir a graça, e tudo o que pedirdes em Teu nome se realizará. Como está essa palavra lá em João, que a gente acabou de ler agora no Café com Jesus. Tudo o que pedir em meu nome. E nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, junto com esse leproso, de joelho, reconhecendo a nossa pequenez. Coloca, querido irmão, a sua lepra. Coloca, querido irmão, as suas dificuldades. Aquilo que você tem vivido. Aquilo que você tem vivido diante do Senhor que tenha desagradado a Ele. Se você tem vivido mentiras. Se você tem vivido neste momento dentro da sua casa ira, raiva, ódio, rancor. O que você tem vivido que tem tirado a paz, tem te distanciado de Deus. Coloca a mão em cima da tua enfermidade agora. Se é o teu coração, inchaço no coração. Se é a tua cabeça, dor de cabeça, depressão. Se é numa enfermidade, tumores, coloca a mão sobre esse tumor. Sabe, irmãos? E vai pedindo para Deus: Senhor, cura-me. Se Tu queres, pode curar-me. Senhor, mas eu reconheço que sou pequeno. Eu reconheço que os médicos, Senhor, que vão colocar lá a medicina, sem a Tua mão poderosa eles não fazem nada. Porque senão eles curariam a todos e não deixariam ninguém sem a cura. Mas, Senhor, eu creio que se Tu queres, pode curar-me. Se for através da mão desse médico, se for através de um medicamento, Senhor, mas se for agora, com este momento de ato de fé, e eu creio que o Senhor pode curar, e eu creio que o Senhor pode, Senhor, se Tu queres, pode curar-me. E agora é contigo, irmão. Se você ouvir a voz de Jesus dizendo para você: eu quero te curar, acredite que a tua fé está diante de barreiras e dificuldades, mas apresente para esse teu problema, para essa tua enfermidade, o tamanho do seu Deus.
Não engrandeça a tua ferida. Não engrandeça a tua lepra. E sim, prostrando-se de joelho, você vai engrandecer o teu Deus. Porque você reconhece que tudo é o tempo dele, na hora dele e conforme a vontade do teu Senhor. Mas a maior graça, irmão, nós já temos, que é de se purificar de todo o nosso pecado. Peça perdão a Deus de todas as tuas enfermidades da alma. Se você fez mal a alguém, se você defraudou alguém, se você mentiu para alguém, se você roubou de alguém, se você adulterou, se você defraudou alguém, se você matou alguém com palavras, né? Ou talvez pode ter acontecido na tua vida ter matado mesmo, tirado a vida de alguém. Peça perdão, querido irmão. Se reconcilie com teu Senhor, como fez esse leproso. Jesus toca nele, onde ninguém tocava, o Senhor toca. O Senhor quer nos curar, o Senhor quer nos libertar, o Senhor quer nos dar hombridade, o Senhor quer nos dar vida. E Ele está dando a vida em abundância para muitos corações hoje. Obrigado, meu Senhor Jesus. Obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sabe, irmãozinho, o que eu ouvi hoje? Olhe para você. Viva cada momento comigo. Deixe os que são incrédulos. Anuncie com o seu acolher, com o seu falar, com o seu ouvir, com o seu proceder. Diante de um coração mau, silencie. Evite fofoca e maledicências. Dizer mal, palavras más. É o que Deus falou para mim hoje na minha oração. Porque eu coloquei para Ele as minhas fraquezas, eu coloquei para Ele as minhas limitações. E eu tenho certeza que o meu Deus e ao seu Deus, o nosso Deus, a Ele é dada a glória. Viva a Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, irmãos. Reza um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado